Brasil supera os 10 mil casos confirmados do novo coronavírus. Em 24 horas são registradas 73 mortes, o maior número até agora. O Ministério da Saúde alerta para o risco de uma aceleração descontrolada do vírus em 4 estados e no Distrito Federal. Amazonas tem só 50 leitos de UTI e 45 estão ocupados. Em São Paulo, moradores de Paraisópolis se unem para contratar médico particular para a comunidade. Com mais um dia registrando o número acima de 1.000 mortes, Estados Unidos se consolidam como o maior foco mundial da pandemia. Donald Trump usa a lei de guerra para impedir a exportação de máscaras de proteção para a América Latina. Com o calor chegando a Londres, governo britânico implora para que as pessoas não saiam de casa. Não é para menos. O Reino Unido teve seu dia mais trágico desde o início desta pandemia. 21 pessoas morrem no Peru depois de tomar um licor adulterado oferecido como proteção contra o novo coronavírus. E a transformação do vinho, que seria jogado fora, em álcool 70% para uso em unidades públicas de saúde. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Já passam de 10 mil os casos confirmados de Covid-19 no Brasil. O Sudeste continua concentrando a maior incidência da doença. E nós vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter João Pedro Neto. João Pedro, boa noite. Em qual faixa etária está a maior parte das mortes até agora? Boa noite, Darlison. Boa noite a todos. Olha, entre os casos de óbito já registrados até hoje no Brasil, 81% são de pacientes acima dos 60 anos de idade, o que para o Ministério da Saúde reforça a importância do isolamento social desse grupo etário. Hoje foi anunciado o maior número de casos e de mortes em 24 horas no Brasil desde o início da pandemia. Com as 73 novas mortes confirmadas, subiu para 432 o número de mortos pelo coronavírus no Brasil. Também foram confirmados 1.222 novos casos e com isso já passa de 6.000 o número de casos confirmados só na região sudeste. Hoje, durante o anúncio dos dados e dos números aqui no Palácio do Planalto no final da tarde, o Ministério da Saúde afirmou que com a chegada do inverno existe uma possibilidade de migração dos casos para a região sul do país, mas que com essa mudança projetada vai ser possível fazer aí um remanejamento de pessoal e de equipamentos pelo Brasil. Voltamos ao estúdio. Obrigado, João Pedro. E o Ministério da Saúde fez um alerta para o risco de aceleração descontrolada do novo coronavírus em 4 estados brasileiros e também no Distrito Federal. A mudança de fase da doença nessas regiões leva em conta o crescimento dos casos de contaminação em cada grupo de 100 mil habitantes. O Amazonas possui apenas 50 leitos de UTI e 45 já estão ocupados. Autoridades temem um colapso no sistema de saúde no estado. Na tentativa de acelerar o processo de recuperação dos pacientes com Covid-19, os médicos estão testando um novo equipamento. Em instantes, cancelada em São Paulo, medida que permitia o funcionamento presencial de escritórios de advocacia e de contabilidade. Medo de contágio em hospital faz gestantes optarem cada vez mais pelo parto em casa. Voltamos já já. Nos Estados Unidos, Donald Trump alertou que as próximas 2 semanas deverão ser as mais duras e que muitas mortes vão acontecer. O presidente americano acionou uma lei de guerra para impedir a exportação de máscaras de proteção para a América Latina. Os Estados Unidos são agora o epicentro da Covid-19 no mundo. A Covid-19 já matou quase 65 mil pessoas no mundo. Na Europa, Darlison, o Reino Unido viveu o dia mais trágico desde o início da crise. Enquanto isso, os chineses, que aos poucos começam a retomar a vida normal, realizaram uma cerimônia para homenagear as vítimas da doença no país. A Itália ultrapassou hoje a marca de 15 mil mortes pelo novo coronavírus. Apesar dos números ainda muito alarmantes, o país recebe com alívio os dados de queda na quantidade de internações. A Organização das Nações Unidas elogiou o governo de Portugal, que resolveu regularizar, ao menos temporariamente, a situação dos estrangeiros que moram no país. A medida permite que eles tenham acesso ao sistema público de saúde e também aos programas sociais durante a pandemia.
A América Latina já tem mais de 30 mil casos confirmados da Covid-19. No Peru, 21 pessoas morreram intoxicadas após tomarem um licor adulterado. Elas acreditavam que a bebida protegeria o grupo da doença. Mais da metade das mortes por Covid-19 no Brasil foram registradas no estado de São Paulo. E na tentativa de conter o avanço da doença na comunidade de Paraisópolis, moradores se uniram, Marcelo, para contratar uma equipe médica particular. O governo de São Paulo cancelou hoje a medida que permitia o funcionamento presencial de escritórios de advocacia e de contabilidade no estado. Os serviços poderão ser oferecidos apenas virtualmente. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. E veja só que situação revoltante. Criminosos estão aproveitando o isolamento social, com o comércio praticamente todo fechado, para praticar roubos e furtos. Arrombamentos de lojas têm sido frequentes nos últimos dias. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição que cria o chamado orçamento de guerra para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. A PEC separa esses gastos do Orçamento Geral da União e segue agora para análise no Senado. A Câmara também aprovou um requerimento de urgência para o projeto de lei que muda as regras para o ingresso dos estados no regime de recuperação fiscal. Chamado de Plano Mansueto, o texto estipula normas para refinanciamento de dívidas com a União e pode ser votado em plenário na semana que vem. E a Câmara dos Deputados deve votar já na próxima semana a medida provisória que diminui encargos para que empregadores contratem jovens e também pessoas acima de 55 anos. A medida foi apresentada em novembro do ano passado e precisa passar pelo Congresso para se tornar lei. Há mais de um mês, 3 jovens estão no cadeião de Pinheiros, em São Paulo, acusados de roubar um carro. Porém, eles alegam que são inocentes. Parentes dos acusados conseguiram imagens de câmeras de segurança que, segundo eles, mostram os verdadeiros criminosos em ação. Uma nova audiência sobre esse caso está marcada para o início do mês que vem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o governo negocia a aplicação de 40 milhões de testes para o coronavírus que poderão liberar as pessoas do isolamento. Guedes também afirmou que o governo pode antecipar os feriados e autorizar a abertura do comércio para recuperar as perdas provocadas pela crise do coronavírus. O ministro da Economia participou hoje de uma videoconferência com representantes do setor varejista. A nossa equipe agora mostra uma tendência interessante. O medo do contágio do novo coronavírus em hospitais tem feito muitas gestantes optarem pelo parto feito em casa, com a ajuda de profissionais. Pois é, Marcelo, a procura de mães por informações sobre esse tipo de procedimento aumentou 30% nas últimas semanas. Em tempos de quarentena, os carros têm ficado vários dias parados na garagem. Nesse período, o motorista precisa redobrar os cuidados com o veículo, principalmente com a bateria. Muito bacana. E agora a gente vai relembrar das aulas de química, Darson. Na natureza, nada se cria. Tudo se transforma, é Acertou. Isso, né? Quase 50 mil litros de vinho que seriam jogados fora vão ganhar um novo destino na Serra Gaúcha. É uma boa notícia, viu, Marcelo? A bebida será transformada em álcool 70% e doada a unidades públicas de saúde para auxiliar no combate ao novo coronavírus. E para combater o tédio durante o isolamento social, Marcelo, um condomínio aqui de São Paulo planejou uma atividade inusitada. Os moradores contrataram um músico para se apresentar na área da piscina. Boa noite, Fernanda Trigueiro. De um jeito diferente, a diversão está garantida por aí no fim de semana, né? Oi, boa noite, Marcelo, boa noite, Dalisson, boa noite para todo mundo. A festa já começou por aqui, está bastante animada, viu? E as famílias estão acompanhando o show do Elvis Cover pela varanda dos apartamentos. É um happy hour diferente, né, que respeita a quarentena e o isolamento social. O síndico nos garantiu que o evento é seguro, tanto para o músico quanto para os moradores. A festa foi organizada por um aplicativo de conversas no celular e os vizinhos fizeram uma vaquinha para pagar o cantor. A iniciativa foi aprovada, pelo que vocês estão vendo aí nas imagens, o pessoal está gostando muito e, inclusive, já estão combinando os próximos shows. Vamos ouvir um pouquinho da música aí, vocês também, gente. O Elvis está animado ali no fundo, né? Suspicious mind. A crise provocada pelo novo coronavírus tem refletido na queda das vendas de ovos de Páscoa.
pequenas e médias empresas do segmento de chocolate, que esperam o ano inteiro pelo período, já contabilizam prejuízos. E na tentativa de tornar esse impacto, digamos, menos amargo, os empresários estão recorrendo a soluções práticas e criativas. A internet acabou se tornando aí uma importante aliada. É isso aí. E o governador de um estado da Austrália fez um, digamos assim, importante pronunciamento para as crianças do país. Essa é uma atitude bem fofinha. Olha só, ele autorizou que o coelhinho da Páscoa quebre a quarentena para visitar as famílias no próximo fim de semana. Uma boa noite para você. Uma boa noite, bom domingo.